Então, falando de outro, falei de Vargas Villa, agora vou falar de outro latino-americano, famoso em seu país e desconhecido no Brasil, não tem nenhum vídeo sobre ele em português. José Vasconcelos. Então, José Vasconcelos é um mexicano, nasceu em 1860, morreu em 1959. Então, foi uma figura famosa por escrever A Raça Cósmica, onde fez a redenção cósmica dos mestiços. Então, nasceu em Oaxaca, né, em 1882, e a infância é bem interessante, porque o pai foi deslocado para trabalhar no deserto de Sonora, e na infância ele vivia um faroeste real mesmo, do Forte Apache, onde ele vivia, os Apaches atacavam com frequência, ele vivia o faroeste, né? Então, é uma figura sempre de imaginação impressionante, grande escritor, ensaísta, professor de América, que foi conhecido lá no México, figura da intelectualidade mexicana, de grande expressão no século XX. Então, nessa época que ele era jovem, eles estavam em Sonora, né, que é a fronteira com os Estados Unidos, ele estudou numa cidade que era metade americana, metade mexicana. Então ele estudou numa escola bilíngue. A vida inteira teve uma relação interessante com os Estados Unidos, chegou a morar lá um tempo. A mãe era muito religiosa. Desde o início ele misturava assim, ciência com maçonaria, com misticismo. Então, assim, depois ele vai ter essa relação com a religião católica, vai voltar, mais tradicional que volta, fica um pouco adormecida e volta. Então, na juventude ele foi um apaixonado pela Revolução Mexicana, ele apoiou o professor Madero, o presidente Madero contra o Porfírio, depois apoiou Pancho Villa e Carranzas. Então, quando o presidente Carranzas morreu, ele foi para a Europa. E ele avisou que a Revolução Mexicana tinha se perdido em rivalidades mesquinhas. Então, os anos 20 foram o período de glória dele, ele foi nessa época, ele voltou lá nos anos 20, né, assim, entre 21 e 24 ele foi secretário de Educação Pública, ela foi criada pelo Álvaro Obregón, ele lançou uma grande campanha de alfabetização, ele criou o periódico Mestre, ele queria instaurar no magistério entre os professores seu espírito redentor. Então, esse livro, A Raça Cósmica, saiu essa época aí, ele é muito curioso para nós brasileiros, que é um livro que diz que é como se a super-humanidade, que ele vai além do super-homem de Nietzsche, né, que é um autor que ele também ele admira e comenta várias vezes em sua vida, o José Vasconcelos. Raça Cósmica é claramente influenciada por Nietzsche, né? Só que o super-homem vai nascer nos trópicos, vai nascer entre o Amazonas e o Rio da Prata. Então ele deu destaque ao Brasil e à Argentina e criticou o México, falou que é um país fracassado, seu país natal. Muito curioso que ele não é levado muito a sério por nós brasileiros, como pensador, não. Foi influência de Nietzsche, que faz pensar que, né, que o super-homem vem nascer entre o Amazonas e o Prata. Vasconcelos foi um cara que envolvido em política, sempre uma posição polêmica, apaixonada, foi chamado de Ulisses Crioulo, teve que várias vezes que se exilar. Então, Rivera, Siqueiros, esses muralistas mexicanos eram vasconcelistas, e foram chamados por ele, quando ele era secretário de Educação Pública, para participar da sua gestão, pintando, não é? Pintando muros, pintando paredes de escolas, murais nas escolas. Então teve um mais famoso, em que eles pintaram Quetzalcóatl, né, que é da mitologia pré-colombiana, Platão, Frei Bartolomeu de las Casas, e entre outros, símbolos da sua síntese universal. Então, os muralistas, não é, eram vasconcelistas e participavam
das ideias dele, de uma síntese entre as várias civilizações que formaram a humanidade. Era a teoria dos impérios étnicos. Então, nessa teoria, a missão do branco é ser ponte. Né? Então, nessa teoria tem um lugar para o negro, o índio, o mongol e o branco. O branco é que faz a ligação entre as várias outras etnias. A vida pessoal do Vasconcelos é bastante trágica. Ele estava morando nos Estados Unidos um tempo, quando rapazinho, casou-se, teve filhos, largou a mulher em Nova York, foi para o Peru atrás de uma amante. A amante se engraçou com um amigo e deixou. Então, a vida pessoal foi bastante trágica, ele teve esse relacionamento aí. E depois ele casou-se com uma escritora. Esse amor foi representado num filme. Ela chamava-se Antonieta Rivas Mercado. Esse amor terminou em tragédia. Ela suicidou-se em Paris, quando os dois estavam num exílio bastante marcante para ele. Então, ele chegou a se candidatar a presidente da República, ali no final dos anos 20, mais ou menos para 24. E ele, em 28 foi essa candidatura, a grande campanha dele, vasconcelista, né? Em que eles, como românticos, marchavam, desfilavam nas ruas. Eram românticos, né? Assim, reformistas, querendo o progresso de um país oligárquico. Então foi uma campanha violenta. Ele terminou acusando os adversários de fraude, que ele foi derrotado. Ele decidiu optar pelo exílio. Lá no exílio, Antonieta Dias Mercado contou numa carta que era quase impossível conviver com ele. Ele estava amargo, deprimido. Ela suicidou-se então em plena Notre-Dame com a arma de Vasconcelos. Vasconcelos se refugiou na religião católica, reconciliou-se com os adversários, principalmente católicos, conservadores, no exílio, e essa ida dele ao exílio deixou os seus correligionários muito amargurados e chateados, sentindo-se abandonados. Então ele voltou em 30, assumiu a reitoria lá na Universidade de Sonora, de onde ele tinha morado na infância, né? Ele não era de Oaxaca, ele tinha morado na infância em Sonora, mas participou de brigas políticas e foi demitido. Ele tinha voltado a um catolicismo de juventude conservador. Ele então voltou ao exílio, só retornou em 38, criou a revista Timon, onde falava de Nietzsche, mas ele estava muito ressentido com a esquerda. Ele citava Nietzsche, e nessa época ele visitou o Franco, conheceu o Batista, que depois foi ditador de Cuba. Então ele deu uma virada, né? Conheceu até Fidel Castro posteriormente, também, curiosamente, mas esse período aí em 38, nos anos 30, ele estava elogiando até a Alemanha nazista e Nietzsche. Triste, né? Aí, ele nos seus últimos anos, né, ele morreu em 59, nos últimos anos, ele se tornou um místico. Se refugiou no misticismo, foi ficando cada vez mais azedo, conservador. Ele chegou a ver Fidel Castro, então ele não era totalmente preconceituoso com a esquerda, não. Chegou a ver Fidel Castro e aconselhou a ser duro. Falou que era essa a experiência que ele tinha tido, porque o povo não responderia positivamente. Era a experiência que ele teve. Esse conselho que eu dei para o Castro, ser duro, porque é a vivência que ele tinha tido da Revolução Mexicana, especialmente da gestão do professor Madero. Então, no final da vida, ele ficou muito amigo do escritor Érico Veríssimo, né? Escritor gaúcho de Porto Alegre. Ele menciona várias vezes Érico Veríssimo. Foi o único brasileiro que ele conheceu que não foi desdenhoso e superior diante dos problemas mexicanos. A maioria assim, debochava dessa história de raça cósmica, nascer lá entre Amazonas e o Prata, não levava o Vasconcelos a sério. E Érico Veríssimo contou que chegou ao México e disse ter sangue índio
e já se sentir mexicano. E isso aí, tem vários vídeos, inclusive, que o Vasconcelos fala no YouTube de sua trajetória e elogia muitíssimo Érico Veríssimo, gaúcho de Porto Alegre. Muito bom, né? Eu acho essa história dele bem bacana. Então, boa noite.